Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 12. No versículo 1 até o versículo 5, que vai nos dizer assim, irmãos. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, onde estivera morto, a quem ressuscitou dos mortos. Ele fazia ali uma ceia. E Marta, então, servia, e Lázaro era um dos que se assentava à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro e muito valor, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa de todo o perfume. E disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que iria entregá-lo, por que não foi esse perfume vendido por 300 moedas de prata e dado aos pobres? Então, irmãos, aqui, olha que interessante, né? Primeiro aqui, quantas revelações a gente tem aqui nessa palavra, né? Nós estamos chegando, irmão, na época da Páscoa. Mas olha só como não tem a Páscoa que nós vivemos aqui, de coelhinho, não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus. Jesus, ele comemorou a Páscoa ceando com os seus discípulos. Aleluia, Jesus. Ele fez a ceia com os discípulos, não tinha nada esse negócio de ovinho da Páscoa, nada. Isso, a Páscoa simboliza o quê? A morte dele. Então, aqui está dizendo aqui, ó, que ele foi, aleluia, Jesus, em Betânia. E o que chama atenção aqui, irmãos, é que Lázaro, o que o Senhor já tinha ressuscitado, aleluia, Jesus, estava lá. E a palavra vai dizer assim que Marta servia eles, né? Porque Marta era bem hospitaleira, assim, ela gostava de servir as pessoas, né? E então, Maria, quem que é Maria? Maria é irmã de Marta e Lázaro. E aqui eles julgam muito Maria, dizendo que, aquela pecadora. Quem que julgou Maria aqui? Quem que julgou foi aqueles homens que não serviam a Deus. Aqueles que se diziam servos de Deus, aleluia, Jesus, e não servia a Deus. Principalmente quem? O pai de Judas Iscariotes, aqueles que ia trair Jesus. Então, ele era um dos fariseus que estava ali. Aleluia, Jesus. Inclusive, ele era um leproso, o pai de Judas Iscariotes, o que iria trair a Jesus. Então eles julgaram Maria, dizendo que ela era pecadora, porque eles não conheciam nada de Deus. Eles não sabiam, aleluia, Jesus, que o Senhor já tinha repreendido esses demônios que estavam em Maria. Sim, Maria era possuída de demônios e o Senhor libertou ela desses demônios que estavam na vida dela. Então, assim, irmãos, a palavra vai dizer assim que o pecado superabundou, aleluia, Jesus, o pecado abundou e superabundou a graça de Deus. Por que a graça de Deus superabundou naquele que é mais pecador, aleluia, Jesus? Porque Jesus mesmo disse assim, ó, aquele que mais pecado tem, mais grato é. Sabe por quê? Porque aquele que é mais sujo tem que se limpar com mais água. E aquele que é sujo, mais graça essa pessoa precisa para ser limpado dos pecados. Então ela é muito mais grata do que uma pessoa, aleluia, Jesus, é muito mais cheia de unção, de graça, do que uma pessoa, aleluia, Jesus, que não era uma pessoa ímpia. Muitas vezes a gente não entende esse mistério. Às vezes você está lá na igreja, você vem numa família cristã, ou você era um gentio que se converteu, mas era uma pessoa boa, nunca cometeu mal para ninguém, nunca roubou, nunca matou. E um dia você
creu em Jesus, está lá na igreja. Aí, de repente, chega aquele irmão cheio da graça, falando em língua, entregando revelação e cheio da unção, aleluia, Jesus, e você não entende. Aí o irmão abre a boca e começa a contar do testemunho dele. Ah, porque eu era assassino, porque eu fiquei tantos anos preso, porque eu fiz isso, eu matei, eu roubei, eu estrupei, e Deus me libertou. E aquele irmão é cheio da graça de Deus. Por quê? Como esses fariseus ali não sabiam, aleluia Jesus, quanto mais pecado você tem, mais superabunda a graça de Deus. É derramado muito mais graça na vida de uma pessoa, aleluia Jesus, porque é muito pecado, então precisa de muito mais graça. Vocês estão entendendo o mistério, irmão, nessa palavra? E eles julgaram Maria, dizendo, essa pecadora aí pegou o perfume, né? Claro, ele julgou porque ele só pensava em dinheiro. Por isso que o nosso Senhor colocou Judas na parte administrativa ali para cuidar do dinheiro, porque o Senhor sabia que ele era de mau caráter e queria provar ele. Então ele pegava o que? Ele roubava o dinheiro ali que ele recebia. E aí ele se achando muito santo, sendo que ele era um ladrão, e foi julgar Maria, que já estava limpa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Tão grata a Deus, porque Jesus disse assim, aquele que peca mais é mais grato, aquele que peca pouco não é tão grato. E como Maria era cheia dos demônios, e Jesus repreendeu esses demônios, então Maria era cheia da graça de Deus, então superabundou a graça de Deus na vida da Maria. Então ela não tinha vergonha não, ela se ajoelhou ali nos pés de Jesus. E ela jogou um perfume ali muito cheiroso, um nardo, né, que tem um cheiro muito bom mesmo, o perfume de nardo, e ungiu Jesus, aleluia, Jesus, que ele iria passar pela cruz, e cheia da graça de Deus, é assim que é, irmãos. Então existe muitos mistérios aqui nessa palavra, aleluia, Jesus, que a Páscoa de Jesus, ele estava se preparando, aleluia, Jesus, para a morte dele. Que não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelhinho. E não digo que assim, irmãos, que vocês não podem comprar chocolate para os seus filhos. Sim, vocês podem comprar chocolate sim para os seus filhos, mas não colocar na mente dos seus filhos, vocês são servas de Deus, que a Páscoa é pelos coelhos. Não, a Páscoa não tem nada a ver pelos coelhos. A Páscoa é pela morte de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem que ter conhecimento da palavra para a gente não ser deixado enganado. A gente nem precisa dizer para nossas crianças que é Páscoa. Simplesmente a gente compra um chocolatezinho para eles ali e eles ficam felizes da vida. E aí depois vai dizer o quê? Aqui vai dizer também do julgamento, aleluia, Jesus, que muitas pessoas fazem de Marta também. A Marta era sempre prestativa, sempre servindo ao Senhor, então ela tinha as qualidades dela, aleluia, Jesus. Ela gostava de servir, ela gostava de tratar bem, ela gostava ali de dar o cafezinho, ela gostava ali de fazer aquele bolinho ali para servir as pessoas, aleluia, Jesus. E a gente não fica feliz, irmãos, quando a gente chega na casa de uma irmã, a irmã é toda prestativa, né? Vai lá, compra um bolinho, faz um bolinho. Então, Marta tinha, sim, as suas qualidades. Como que Marta não tinha suas qualidades? Porque assim, irmãos, todos nós somos assim. A gente falha numa coisa, mas a gente acerta em outra. Mas em nome de Jesus a gente vai vencer. Amém?